Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um encontro. Algumas pessoas que me conhecem sabem porque eu estou rindo, porque essa frase normalmente ela termina de uma maneira diferente, mas vamos lá. Estamos aqui reunidos para falarmos sobre, ou darmos sequência sobre as conversas sobre mentoria para jovens negras e negros no Brasil, tá? Hoje nós vamos falar sobre essa questão do mercado de trabalho, tá? Lembrando, sobre os vídeos anteriores, quem não viu, se quiser dar uma olhada lá, caso tenha alguma dúvida sobre algum aspecto, por favor, sintam-se à vontade, tá? Eh, Pode perguntar, pode mandar e-mail, pode mandar aqui mesmo no YouTube, ou pode mandar lá no Instagram, ou no LinkedIn, Facebook, mas sintam-se à vontade. A questão é, não permaneçam com dúvidas. Se vocês acreditam que eu possa auxiliar a esclarecer alguma dúvida, sintam-se à vontade, é só mandar mensagem, ok, tá? Se eu demorar até responder, me cobra novamente, tá? Eu só dou um tempo, senão a pessoa vai mandar uns 10, um minuto depois a outra, é impossível que eu não veja, tá? Mais tranquilo, eu falo isso porque já fizeram, tá? Mas vamos lá, tá? A ideia é conversar hoje sobre o mercado de trabalho, ou seja, falamos sobre mercado acadêmico, carreira acadêmica, tá? Ou seja, você seguir estudando, o que eu acho que é uma necessidade, todos nós seguimos aprendendo, tá? Uma maneira é seguirmos aprendendo através do ensino formal, que é a questão de carreira acadêmica, fazer graduação. Aí sim, podemos fazer especialização ou não, mestrado ou não, doutorado ou não, pós-doutorado ou não, mas são opções que nós temos de carreira acadêmica, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Aí é verificar a regulamentação de cada área, tanto no Brasil quanto no exterior, principalmente se você está pensando, quero estudar aqui para trabalhar em outro país, por em diante, a gente estudar isso pela realidade de cada país para onde você for, tá? Porque, apesar de já ter morado e estudado em outros países, as minhas titulações acabaram saindo de realidades que eram já regulamentadas para as necessidades que eu precisava, tá? E uma outra questão disso aí, que até o meu coordenador no mestrado, se eu não falar, ele vai ficar chateado, é o seguinte: verifiquem a realidade de cada mestrado, de cada doutorado que você se interesse, ou pós-doutorado, tá? Verifiquem a possibilidade, não, como é que leiam os editais, tá? Ou seja, e verificam como que é recomendado o processo naquela escola que você pretende, naquele programa que você pretende. E alguns deles não tem problema nenhum você entrar em contato antes, outros deles não se recomenda que se faça isso. Por isso que é olhar a área que você quer e verificar como ela se comporta. Mas eu não sei como fazer. A melhor coisa aí sim é procurarmos conversar com pessoas que já estudaram naquela área ou estudaram mais ainda naquele programa, tá? Porque ela conhece a realidade específica daqueles professores, daqueles programas, daquele regimento, por em diante, tá? E pessoal, varia de lugar para lugar e varia muito, tá? Ou seja, então verifiquem essas possibilidades, mas a questão é sempre tenham como possibilidades, tá? Ok, esse foi a introdução. Para variar, o código esqueci de apertar o cronômetro, mas tudo bem. A introdução sobre o dia de hoje. Só que o dia de hoje, na aula passada, então, esse foi a finalização da aula passada, onde falamos sobre carreira, a informação acadêmica, tá? E hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho. Vejam bem, tá? Eu, por acaso, fui registrado com 14 anos em 88. Na época, a legislação trabalhista podia. Por que que eu estou falando dessa maneira? Porque é fato. Se eu quero entrar no mercado de trabalho, eu tenho que entender como é que funciona a legislação do mercado que eu quero entrar. Tá. Ou seja, como é que é hoje a área que você quer atuar profissionalmente? O que que a legislação, trabalhista permite ou não na sua área, tá? Quais são as situações que existem para você começar a trabalhar? É menor aprendiz? É jovem aprendiz? Ou não, na minha idade não tem problema, eu já posso realmente me candidatar. Eu tenho condições, eu tenho experiência, tá? Aí eu vou citar alguns casos, tá? Pessoal, a questão de você ter experiência é você ter feito algo na sua vida que tenha te dado conhecimento o suficiente para você saber executar aquela função para a qual você está se candidatando. Necessariamente não quer dizer que você para isso precise ter trabalhado, tá? Ou seja, nós temos muitas pessoas que já se dedicaram como voluntário para certos projetos, que a carga de atividade de trabalho no voluntariado que ele realizou, sim, dá condições de fazer e muito bem feito aquilo pelo qual ele está se candidatando ao trabalho. A mesma lógica vale para certos hobbies que algumas pessoas têm,
tá? Que alguns hobbies são tão técnicos, ou ela se dedicam com tanta intensidade, ou ela se dedicou de tal forma que ela acabou aprendendo muito. Só que vocês é que tem que ter consciência disso, para que vocês saberem colocar isso no currículo de vocês, para que isso pese a seu favor, para que isso seja positivo para a sua colocação no mercado de trabalho, tá? Então são situações que não é só a questão de algumas pessoas falam assim, mas experiência de trabalho, é tempo de experiência de trabalho. Eu falo, olha, não é bem só tempo de experiência que conta, é muito mais também a intensidade da sua dedicação no trabalho, tá? Eu posso ficar lá 10 anos só fazendo uma coisinha de nada, eu posso ficar lá 3 anos, em compensação me dediquei tanto que aprendi muito mais do que o outro que ficou 10 anos, tá? Então a questão é, comece a olhar o seu comportamento. Tá? O que você faz na vida, porque vamos ser honestos, se você, é só, hoje isso é básico, que eu vou falar agora. Quantas crianças não têm um conhecimento tal sobre redes sociais, sobre, o YouTube é uma rede social também, mas sobre uma série de ferramentas de ordem tecnológica, que se ela aplicasse a compreender aquilo tecnicamente, aquilo poderia dar fortes bases para ela, para ter a colocação no mercado de trabalho. E tem vários casos de brasileiros que já se destacaram nacional e internacionalmente em função disso, tá? Ou seja, porque a pessoa gostava de computador cristal, mas ela se dedicou a aplicar tecnicamente sobre aquilo, não só enquanto opção de lazer, tá? Ou seja, então hoje uma série de áreas profissionais nós temos condições de aprendermos de forma muito mais acessível do que no passado. Tá? Ou seja, então comece, só que isso vai depender muito do qual área você quer. De novo, qual área que te faz brilhar os olhos? Qual área que você tem aptidão para, que aquilo naturalmente é muito fácil, acessível para você. Ou seja, só que aí e aí vocês vão olhar assim, pô, Cláudio, mas são perguntas que eu não sei a resposta. Pessoal, perguntas sobre você, somente você sabe a resposta, somente você tem como saber as respostas. Você até pode não sabê-las nesse momento que você está ouvindo o vídeo, mas em algum momento você vai ter que tirar para compreender as respostas para essas perguntas sobre você mesmo, tá? Ou sobre você mesma, tá? Porque se isso não acontecer, desculpa, vai acontecer igual o caso da Alice no País das Maravilhas. Quando ela pergunta para o gato, esse caminho vai para onde? E aí ele pergunta para Alice para onde ela quer ir. Alice diz que não sabe para onde quer ir. E a resposta do gato, que ficou clássica, Lewis Carroll, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é o mesmo caso para vocês. Se vocês não conhecem a si mesmos, se vocês não sabem o que vocês têm aptidão natural para fazer, se vocês não sabem o que brilha os olhos, qual que é a diferença se você vai estudar A ou B? Se você vai se candidatar para emprego X ou Y? Você não sabe nada sobre você? Mas por que eu tenho que saber sobre eu? Pessoal, quanto mais você se conhecer sobre você, mais alinhado com o que é adequado para você, de acordo com a sua aptidão, você tem afinidade, será a sua carreira acadêmica ou no mercado de trabalho, as profissões às quais você irá se candidatar. Vejam bem, muitas vezes as pessoas enxergam em nós coisas que nem nós mesmos vemos. Essa frase ficou estranha. Mas as pessoas enxergam em nós coisas que nós não observamos. Vocês entenderam? O que acontece? Se você compreende para o que você tem aptidão, para o que naturalmente você acaba tendo habilidades, ou o que te faz brilhar os olhos, quando você se candidata no mercado de trabalho para essas opções de trabalho, isso fica nítido. Para as pessoas que já trabalham no mercado, elas olham e veem isso de forma escancarada. Muitas vezes você que não vai entender. Aí alguém olha assim, nossa, mas como é que fulano cresceu rápido naquilo ali? Deve ter rolo, deve ter armação, qualquer coisa assim. Não, é que fulano, aquilo ali para ele é natural. Por acaso fulano tem aptidão para aquela área. Só que a questão é que nem fulano sabe disso. Por isso que ele acabou crescendo rápido. E muitas vezes nós é que não enxergamos isso. E aí eu acho que tem qualquer coisa lá, menos que o fulano, por acaso, está em um trabalho alinhado com o que ele sempre teve aptidão. Ou seja, lembra quando eu falei que, pessoal, o ficar olhando o outro não me resolve muitas coisas? O que me resolve muitas coisas é eu compreender quem eu sou.
Ou seja, Albas, Cláudio, é assim, pessoal, tem 2 casos de, vamos dizer assim, eu vou dizer que é de racismo, tá? Mas eu não tenho justificativa, porque a pessoa nem chegou a falar comigo em nenhum caso, no outro caso ela falou comigo, tá, mas eu vou contar a história. Eu, igual falei para vocês, parte do doutorado eu fiz na Leeds Metropolitan University, na cidade de Leeds, na Inglaterra. E aí, algumas vezes eu peguei voo direto para Leeds, tá? E aí, uma dessas vezes, quando eu cheguei no momento que eu tinha que apresentar o documento para entrar, a mulher simplesmente falou, para aí, tá? Parei. E aí ela ficou passando todo mundo na minha frente, mas sem razão aparente nenhuma. Passa fulano, passa Beltrano, e aí você vai. E aí eu fico lá pensando, 1.500 coisinhas, 1.500 besteira. Até que chegou o momento lá, ela, não sei o quê. E aí me chamou, beleza, foi, então em diante. Só que sim, adiantava brigar com a mulher, cobrar um monte de coisa por em diante? Até que nesses casos não é recomendado, tá? Porque eu precisava da aprovação para entrar, eu estava no aeroporto. Então faz isso para ver se você não é deportado. Só que são situações que aconteceram. Aí outra, eu estava no aeroporto de Munique, aí eu estava indo para um congresso de estatística e turismo, Fórum Global de Estatística e Turismo, na República Tcheca, tá, em Praga. E aí o documento, eu me inscrevi, eu já era doutor, eu me inscrevi e, claro, coloquei doutor Cláudio Alexandre. E aí o documento que veio, a carta de aceite, um monte de coisa, estava doutor Cláudio Alexandre. Aí a mulher que me atendeu, ela falou assim, não, pô, para você deve ser legal ir para esse evento, assim, assado, participar desse evento com o doutor Cláudio Alexandre, não sei o que, coisa e tal, blá, blá, porque ela pediu os documentos, aí eu apresentei, eu estava olhando a carta dos organizadores do evento, se não me engano, a carta veio pela OCDE, e assim vai, e aí tá, eu deixei a mulher falar, e no final eu disse, olha, tudo bem, só que esse doutor Cláudio Alexandre aí sou eu. Aí que a mulher se tocou no que ela tá fazendo e abaixou, conferiu o passaporte aqui, abaixou a cabeça, carimbou e vai. Só que são situações assim. Pessoal, isso vai acontecer no mercado. Ou seja, vejam bem, nesses poucos vídeos que vocês estão vendo, quantas oportunidades o Cláudio já deixou de ter pela maneira, pelo quem o Cláudio é, pela maneira de pensar, vejam bem. Ações afirmativas, o Cláudio já deixou de receber apoio em função da maneira que o Cláudio pensa. Ah, mas então é preconceito em relação à cor? Não, é preconceito em relação à maneira de pensar. Ou seja, tem outros casos que foi talvez preconceito em relação à cor? Talvez, eu não sei, porque eu nunca perguntei para elas por que elas agiram da maneira que agiram, para esses 2 casos. Ou seja, só que sim, ou seja, e não foram nem casos no Brasil, já tive que discutir na Espanha também sobre essa questão, porque a pessoa, sai daí do lugar que estava sentado, e disse, não vou sair, acabou. Ou seja, eu fiquei discutindo e o cara, aquela história, claro, se lembra quando eu perdi a bolsa lá, porque a minha maneira de pensar, ele perguntou, Cláudio, você não é o negro que vai ficar devendo? Exatamente. E quando eu estava na Espanha, aconteceu uma situação que a pessoa, não, sai daí porque eu estou mandando. Eu disse, cara, você não manda, me desculpa, mas... Ou seja, esse mesmo Cláudio que tomou aquela posição é o mesmo Cláudio que tomou posição quando o Cláudio sofreu racismo. Eu não aceitei ser vítima de racismo, eu também não aceitei ser vítima de chantagem. Eu não aceitei e não vou aceitar. Então eu tenho para conseguir essa bolsa sendo chantageado para me comportar da maneira A ou B. Ok, chame da forma que quiser, mas isso é chantagem. Tá? Pode até usar um monte de palavras bonitinhas, coisa e tal. Sim, mas é o que é. Ou seja, manipulação, persuasão, sabe lá Deus o quê? Tá, pode ser o que for. Só que são situações que, infelizmente, acontecem. Tá? Infelizmente, e acontece, tá? Infelizmente, porque não deveria acontecer com ninguém, sobre perspectiva nenhuma, também não sobre a cor da pele, se somos negros ou não, tá? E sobre nenhuma outra perspectiva, se são mulheres, se por acaso são altas demais, magras demais, se usam óculos, pessoa com deficiência, em hipótese nenhuma, sob perspectiva nenhuma, preconceito nenhum deveria acontecer. Só que infelizmente acontece. E aí a questão é, isso acontece também no mercado de trabalho, isso acontece também na academia. É provável que não se aceitem por ser você quem você é? Sim, e simplesmente, eu falei o caso, para bolsa de doutorado eu não recebi por ser quem eu sou, tá? Mas inclusive para vaga, para fazer mestrado e doutorado, sim, é possível. É impossível que seleção no mercado de trabalho, você seja preterido em função de outra pessoa que não seja negra? Sim. A questão é, igual eu falo, vou usar como analogia uma questão acadêmica que acontece. Alguns alunos escrevem artigos científicos e mandam para algumas revistas científicas. Aí esse artigo não é aceito. Aí o aluno, nossa, professor, isso aqui é questão. Eu disse, cara, quantas revistas tem? Professor, um monte. Eu disse, tá, e por que você está chorando por conta dessa?
Cara, pega, prepara, organiza, manda para outra. Aí agora, pega, prepara, organiza, manda para outra. Aí vocês vão dizer, Cláudio, eu já ouvi essa história. Sim, vocês ouviram essa história quando eu contei a história do professor Piaget, quando ele ensinou o filho dele a gostar de livros, a ler livros. E eu adoto a mesma coisa para a vida. Tá? Por isso que aquela história, quando eu ouvi a primeira vez o professor Piaget, me chamou a atenção. Tá? Porque eu adoto essa filosofia, essa metodologia, essa ideia, esse plano mental, essa estrutura mental, essa forma de pensar. Tá? Porque o que vai acontecer? Pessoal, eu estou me candidatando a esse emprego, ok? Não deu certo este emprego, quantos outros empregos tem? Vou me candidatar no outro. Vou contar uma historinha para vocês. Tá? O Cláudio terminou o doutorado, o Cláudio era professor já no Oeste, o Cláudio veio todo feliz e contente. Tá? Aí o Cláudio queria dar aula no mestrado. E isso é real, tá? Aí o Cláudio olhou, o Cláudio listou os cursos de turismo e hotelaria que tinham, acho que de São Paulo para baixo. O Cláudio mandou proposta para todos eles. Vocês já sabem a resposta, porque eu não dou aula lá, não fui aceito em nenhum. Ok. Beleza. E nesse caso, eu sei, se eu não me engano, nunca me falaram também, mas eu acredito que é muito em função da maneira do Cláudio pensar, tá? Do meu posicionamento categórico, firme, e tal. Ou seja, não é muito dizer amém para muita coisa. E aí tá, beleza. Aí o Cláudio se revolta, não sei o que, coisa e tal. Mas eu disse, não, pera lá, mas a universidade que eu estou, o mestrado e doutorado que eu fiz, a pesquisa era responsabilidade social empresarial, tá? E aí eu mandei, então eu vou tentar nos programas de administração da faculdade que eu dou aula. Peguei, também fiz uma proposta, entrei em contato com todos eles, vejam bem, da universidade que eu já trabalho, tá? Ok, quais são as respostas? A mesma coisa, nenhuma. Aí eu simplesmente larguei mão. Pessoal, aquelas coisas que nós não sabemos o que acontece na vida, tá? Isso era terminei em 2014, isso foi 2015. Final de 2014, 2015. Ok. Aí o Cláudio se revoltou, não sei o que eu vou fazer. Vou fazer outra graduação. Porque eu queria continuar estudando. Aí comecei a estudar engenharia de produção, tá? Comecei a estudar engenharia de produção, beleza? E aí, nesse meio tempo, numas coincidências malucas da vida, acabei entrando em contato com a professora de um pós-doutorado, e falei com ela, fazer pós-doutorado, e fechou, e beleza, e acabei indo fazer o pós-doutorado com a professora Zandra Balbinot, em Montreal, tá? Na Universidade do Quebec, em Montreal, que me aceitou na LIUCA, e beleza. Só que, assim, provavelmente, se eu tivesse... e aí, claro, fiquei 7 meses de licença, 6 meses de licença, e fui lá e fiz, voltei, beleza. Só que se eu tivesse começado a dar aula nos mestrados, provavelmente eu não teria, essa oportunidade teria acontecido, ou não teria dado certo. Ou seja, então assim, aí eu reclamo pelo que não deu certo, ou agradeço pelo que deu certo. Ou seja, ou compreendo o que aconteceu, o que tinha que acontecer, porque eu segui em frente e acabou. Depois, tá, na volta, quando nós saímos de licença aqui no Oeste, tá, tem um evento que é Encontro de Capacitação de Atividades Docentes, é que nós temos que apresentar o resultado daquilo que nós fizemos no período que estava de licença para capacitação. E aí estava apresentando o resultado do pós-doutorado, aí a professora Renata olhou para mim e falou assim, ué, Cláudio, por que você não dá aula no nosso mestrado? Você tem o perfil, você tem isso, tem aquilo, ou seja, questão acadêmica, mercado, não sei o quê. E aí eu olhei para ela e disse, professor, já tentei. Aí aconteceu, professor, tentei em vários lugares, deu certo aqui. Não, porque não sei o quê. Pessoal, eu fui lá, tentei, e é o mestrado que eu estou dando aula hoje. Ou seja, me sinto muito bem, tranquilo, de paz com a vida. Ou seja, nós não sabemos os caminhos as quais a vida tem reservado para nós. Por isso que a minha recomendação é além de, pessoal, aprendam a ler e escrever e sigam aprendendo pela vida toda, mantenham-se em movimento. O manter-se em movimento mantenham-se com saúde, mantenham-se estudando, mantenham-se trabalhando, mantenham-se qualificando, mantenham-se em movimento. Nós não sabemos quando as portas irão abrir, só que é fato, se você parar de se movimentar, as portas até abrirão, só que você não estará lá. E essa lógica eu levo para, claro, no caso aqui, eu falando trabalho acadêmico, mas é porque o meu trabalho nesse momento é na faculdade, tá? Só que isso acontece no mercado de trabalho, como aconteceu comigo. Só que isso pode acontecer com vocês? Pode. Cláudio, quando vai acontecer? Senhores e senhoras, sinto muito, isso é a vida. Não temos resposta para isso, tá? A questão é, vai acontecer quando tiver que acontecer. Agora a questão é a seguinte, quando acontecer, você estará preparada para... ou você vai esperar a porta se abrir para se preparar? Será que você terá tempo necessário, tempo hábil para? Então, por isso que eu aconselho, mantenha esse movimento. Busque conteúdo. Tendo isso, quando as portas se abrirem, você estará lá e preparada para. Tá?
Eu falei para vocês que eu queria, vamos ver, até porque comecei a controlar o tempo, apesar de não olhar para o cronômetro. Então eu pergunto assim, o que você está controlando? Controlar o tempo é meio estranho, né? Porque o tempo não é passível de ser controlado, mas tudo bem. Eu falei para vocês, tá, em relação ao mercado de trabalho, o Cláudio começou lá porque na época era possível, 14 anos, carteira de trabalho, registrado, ok, tá. Surgiam oportunidades, eu procurava aprender o máximo possível. Surgia oportunidade, eu procurava aprender o máximo possível. Tem tal vaga em tal setor, eu ia. A minha lógica para promover alguém é a seguinte, tá? Essa pessoa já faz o serviço equivalente àquilo pelo qual o cargo que ela está pleiteando, então o ser promovido, para ela, é um processo natural, porque ela só vai ganhar o cargo, porque o trabalho ela já faz. Ah, não, só vou começar a aprender aquilo o dia que me promoverem. Pessoal, é meio difícil acreditar que alguém vai te promover com esta atitude, com este comportamento, com essa estrutura mental, essa forma de pensar e com essas palavras, tá? Ah, mas eu não concordo com você. Ok, é um direito seu. Eu respeito o direito de todo mundo de ser exatamente como é. Por isso que eu discordo de qualquer atitude que a humanidade tenha que tenta nos enquadrar para que todo mundo tem que pensar assim ossado ou se comportar assim ossado. Então, vou sempre respeitar o seu direito e você ser você mesmo, de que você esteja consciente do que você está pensando, falando, por que você pensa assim ou fala assim. Lembrando, tá, pessoal? Síndrome de Gabriela é aquela história de eu nasci assim, para sempre assim, vou morrer assim, tá? Ou mentalidade fixa, de acordo com a professora do livro Mindset, Carol Dweck ou Dweck, tá? Ou seja, ou isso é inflexibilidade cognitiva, tá? Ou seja, você tem esse comportamento, só que você não precisa continuar com esse comportamento, tá? Então a questão é, você tem consciência de como você pensa, do porquê você pensa dessa maneira, e quando consegue informações novas, opa, pera lá, realmente isso não faz sentido. Ou seja, e aí você tranquilamente passa a pensar de forma diferente em função dos novos dados, informações, variáveis, ou o que quer que seja que você passa a ter. Tá? Então, são questões que nós precisamos entender, porque para que possamos transitar pelo mercado de trabalho. Tá? Ou seja, para que possamos atuar no mercado de trabalho sempre, eu faço o meu melhor onde estou, mas sempre aberto à perspectiva. E você ter consciência do que você quer. Porque senão é o seguinte, eu não sei o que eu quero, eu quero ganhar mais e mais dinheiro. Ok, então procura pensar em um emprego que pague muito dinheiro, porque é isso que você quer. Ou não, eu quero uma carreira na área A, ou eu quero desenvolver meu propósito, eu quero um trabalho alinhado com o meu propósito. Só que, de qualquer forma, você, de novo, você lembra quando eu perguntei se você se conhece lá no encontro anterior? A pergunta continua valendo, você se conhece para saber que tipo de emprego você vai procurar? Pessoal, sim, neste momento, principalmente, tem um monte de opções de emprego no mercado de trabalho. A questão é, se você está desempregado, você sabe por que você está desempregado? Porque eu tenho a minha idade, as pessoas não contratam pessoas de uma certa idade. Porque eu tenho essa deficiência, as pessoas não contratam pessoas com deficiência. Sim, as pessoas são preconceituosas. Porque eu sou mulher, não contratam um pouco mulheres para esse cargo. Ou seja, mas tenha consciência. Não, porque eu sou uma pessoa temperamental e eu não levo desaforo para casa mesmo, e eu estouro com todo mundo, não sei o que, é do meu jeito que eu estou. Beleza, se você tem consciência, é isso que você quer, fechou. Então, que as pessoas, será que querem trabalhar com alguém que não tem inteligência emocional, como você demonstra? Tá? A questão é como você é em relação a uma possível trabalhador que as pessoas possam vir a querer ter do lado. Você é aquela pessoa que as pessoas realmente querem, não, quero trabalhar com fulano, quero trabalhar com Beltrano, porque ele soma para a equipe, é parceiro, contribui, assim, assado, não sei o quê. Mas tem exploração demais com isso e tal. Pessoal, eu concordo que tem muita gente falando que tem exploração demais, mas será que é isso mesmo? Tá? Será que todas as empresas aí, todas as empresas que não acham pessoas para trabalhar é porque todas elas exploram todo mundo realmente? Ou seja, então comece a pensar por você mesmo e analise friamente. E outra coisa, faça o seu planejamento de carreira. E não faça com que a sua carreira seja resultado do que a humanidade impõe para você e para os demais, e você simplesmente reproduz o discurso. Você simplesmente é mais um que fala o que todo mundo está falando, e a hora que começam realmente a questionar, você, mas espera lá, não é bem assim, coisa e tal, ou você simplesmente não fala, é assim mesmo, as suas respostas são, é assim mesmo, todas as empresas fazem, porque é culpa do capitalismo, é culpa do... Não, pera lá. Pessoal, vai ser bom se nós começarmos a pensar por nós mesmos, tá?
Vai ser bom se vocês começarem, e nós todos fazermos isso. Tem horas que algumas palavras surgem a dúvida cruel. Vai ser bom se nós começarmos a aprender a lermos, a escrevermos e a interpretarmos textos para tirar as conclusões por nós mesmos. Ou seja, então, eu recomendo que vocês façam isso para vocês começarem de novo, ter aquilo que eu falei lá atrás. Autonomia, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocontrole sobre a pessoa que vocês são, sobre as carreiras que vocês possam vir a ter, sobre os estudos que vocês pretendem, querem, desejam, almejam. Tá? Só que para isso você, de novo, precisa saber, compreender, estudar, se preparar para organizar melhor quem você é profissionalmente. Tá? Comecem a refletir sobre essas questões. Pessoal, hoje, em função do desenvolvimento tecnológico, está cada vez mais falado a questão do desenvolvimento das habilidades necessárias para os profissionais do futuro, as chamadas soft skills, claro, tem uma carga forte hoje também das chamadas tech skills, das habilidades relacionadas à tecnologia, tá? E aí, se vocês olharem o relatório do Fórum Econômico Mundial, o relatório para o futuro do trabalho, vocês vão observar que tem uma série das chamadas tech skills que são apresentadas lá e também das soft skills, tá? Ou seja, desde que criatividade, pensamento analítico, pensamento crítico, inteligência emocional, ética, trabalho em equipe, mas da mesma forma entra uma série de habilidades relativas à questão de design, tá? Design tanto para computação ou para aplicação à lógica de design para outras áreas, que é a capacidade nossa de resolução de problemas, tá? A nossa habilidade, a capacidade de tomar decisões, tá? A questão de programação, a questão de ideação, ou seja, a questão da criatividade, ou seja, então, nós precisamos começar a pensar o quão, entre aspas, empregável sou eu, tá? Como anda a minha empregabilidade, tá? Ou seja, eu sei como estruturar um currículo e aí não, na próxima encontro eu vou falar especificamente dos currículos, tá? Ou seja, currículos de entrevistas, então. Até porque estamos liberando... Pessoal, eu não queria, mas os vídeos acabaram ficando com a média de 23, 24 minutos, tá? Foi coincidência, tá? Possível que alguns fiquem mais longos, outros mais curtos, mas eu vou tentar mantê-los nessa média, porque aí fica um tempo tranquilo para conversarmos sobre esses assuntos, tá? Então, senhores, e aí na próxima encontro, vou falar então específico da questão de currículos, aí entra então currículo acadêmico de mercado, entrevista do mercado acadêmico e assim vai, tá? Mas vamos lá então. Pessoal, qualquer dúvida não esqueçam, manda aí a mensagem, manda nas diferentes ferramentas que vocês possam ter acesso e dá o seu joinha, clica, dá o seu like, compartilha e faz o procedimento padrão aí. Valeu, pessoal, até. Opa, cadê o botão lá de parar a gravação? Valeu.